eu iniciei dizendo justamente da nossa alegria, da nossa satisfação em receber o reverendo Eber nesta conversa, nesse bate-papo. Reverendo, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado pela sua generosidade em nos atender desde o primeiro momento. Eu queria lhe convidar a trazer inicialmente uma palavra de saudação aos nossos irmãos que estão aí ligados nesta live, nesta conversa, que creio, sem sombra de dúvidas, teremos assim uma noite muito abençoada. Reverendo. Irmãos meus da Igreja Farol, eu estou distante de vocês, alguns 1.000 quilômetros, perto do seu pastor pela vista, mas ainda escondido de vocês. Aliás, vocês estão escondidos de mim. Enquanto vocês conseguem me ver, eu não consigo vê-los. Mas a minha oração a Deus é que para que vocês aproveitem nesses tempos de prisão domiciliar, tirem bom proveito das coisas boas que têm saído nas lives, nas entrevistas, nas pregações. Deus nunca deu tanta mensagem para o povo de Deus agora, tão multiplamente como agora. É verdade. Deus os abençoe nesta noite. Amém, reverendo. Que coisa boa, que bom recebê-lo, que bom poder viabilizar para aqueles que estão agora ao vivo e, por certo, para aqueles que terão contato com este vídeo, com esta filmagem, com este momento que entendemos como dádiva do Senhor, como presente de Deus para a gente aqui, em tê-lo conosco, em poder participar, em poder aprender um pouco mais acerca daquilo que para a gente é tão caro, é tão essencial, aquilo que está sedimentado nas Escrituras. Falar do reverendo Eber Campos, para mim, eu falo com muita alegria, reverendo, com muita alegria no coração. Eu dizia aqui que ao reverendo que no ano de 99, quando ingressei no seminário, eu tive acesso a um livro que foi tão importante ali no início, nos primeiros passos dos meus estudos teológicos em 99, aquele livro O Ser de Deus e os Seus Atributos. Mas falar do reverendo Eber é falar de alguém que tem sido uma referência do Senhor Deus, um homem de Deus, um homem que tem sido bastante usado por Deus. E aqui rapidamente, um histórico rápido aqui, reverendo, terminou o curso seminário em 1973. Eu não tinha nem nascido. Terminou o curso seminário lá no seminário em Campinas, fez o seu mestrado em Teologia Contemporânea no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, isso em 87, e doutorou-se em Teologia Sistemática nos Estados Unidos em 92. O reverendo Eber foi, para quem não conhece, foi diretor do Seminário Presbiteriano Brasil Central, lá em Goiânia, nos anos de 85 a 89, foi professor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, foi diretor do Centro Presbiteriano Andrew Jumper, de 93 a 99, 2004, de forma interina, e tem exercido o ministério pastoral na Igreja Presbiteriana do Brasil há 47 anos, né? Fazendo aqui um cálculo rápido aí, de 73, foi ordenado há 47 anos. O reverendo Eber é membro da Academia Paulista Evangélica de Letras, além de artigos em periódicos brasileiros. Suas obras significativas são, rapidamente, algumas aqui: O Ser de Deus e Seus Atributos, 99, Fé Cristã e Misticismo, coautor aí em 2000, A Providência de Deus, a sua realização histórica em 2001, As Duas Naturezas do Redentor em 2004, A União das Naturezas do Redentor em 2005, A Humilhação do Redentor, Encarnação e Sofrimento, um livro que foi publicado em 2008, O Ser de Deus e Suas Obras, 2016, e A Humilhação do Redentor, Sua Morte e Sepultamento. Esse é mais recente, né, reverendo? E qual o ano da publicação desse livro? Ele está para ser publicado. Está para ser publicado ainda, né? Esse último agora. Mas, reverendo, uma das coisas que me chama a atenção, e aí para quem já teve acesso aos livros, aos periódicos, aos escritos, é justamente o compromisso que o reverendo tem com a veracidade
e a autoridade das Escrituras. Isso é muito perceptível nos escritos. É interessante como nos livros que o reverendo já escreveu, o Senhor consegue ser profundo sem ser ininteligível. O Senhor consegue ser pastoral sem ser raso. E isso me chama muita atenção, isso me leva a cada vez mais admirar e entender como instrumento de Deus. E estou muito feliz em recebê-lo e eu tenho certeza que a nossa conversa, o nosso bate-papo, o nosso interagir com perguntas e respostas, o nome do Senhor Deus será honrado, porque acima de tudo tenho visto o reverendo como uma pessoa extremamente pronta a servir. A sua humildade, reverendo, me chama muita atenção. Que Deus lhe conserve, que Deus lhe dê sempre esse coração humilde, pronto a servir. E aqui, para quem não viu a logística, para entrarmos aqui no ar, foi um processo. Eu dizia, Deus, muito obrigado pela paciência do reverendo Heber, pela destreza dele. Eu quero reiterar a minha gratidão e o meu louvor a Deus. Foi quase um parto, mas depois que a criança nasce, é aquela alegria. Com certeza, reverendo Heber. Vamos começar com as nossas perguntas, reverendo. Vamos começar. Vamos que o tempo está rolando. O tempo está caminhando. Reverendo, vez por outra nós recebemos algumas perguntas nos nossos ministérios. Tenho certeza que o reverendo, perguntas até simples, mas de escopo vasto. Eu já fui surpreendido, eu ainda vou caminhar para os 20 anos de ministério, mas eu já fui muito surpreendido com perguntas assim, simples, mas com esse escopo vasto, e que nos deixam à procura de respostas. Eu acho que o reverendo já passou por isso. E uma das perguntas é a seguinte, para a gente começar. Quem é Deus e o que é Deus? Ou quem é Deus ou o que é Deus? Eu não sei se alguém já lhe fez essa pergunta. O que é Deus? O que é Deus, reverendo? A resposta começa assim. O que é Deus depende do qual Deus você tem em mente. Uma divindade é aquela em que alguém, diante de quem se curva, faz orações, geralmente superiores aos homens. Isso no panteão romano, no panteão grego, ou seja, nas divindades romanas, nas divindades gregas, de um modo geral, tempos antigos, até hoje, onde há poligamia, politeísmo, a ideia de Deus é muito vaga, muito vaga. Eu me lembro aqui que quando, na elaboração da Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos, eles estavam tentando arranjar uma definição de Deus. Deus, na verdade, não é definível, porque você pode definir aquilo que você conhece bem. O que você pode é descrever alguns atributos de Deus. Mas dar uma definição de Deus é muito difícil. Aliás, é impossível, porque Deus escapa à nossa compreensão. Então, nós temos que conhecer algumas qualidades dele, algumas virtudes dele, para que possamos ter ideia de quem ele é. Então, nessa grande luta lá na Assembleia de Westminster para definir Deus, eles ficaram tão de cabeça fundida que o presidente da Assembleia viu lá um pastor velhinho e disse assim, fulano, ora, faz uma oração para Deus nos iluminar. Então ele começou, ó Deus imutável, ó Deus imenso, ó Deus santo, ó Deus isto, ó Deus aquilo, Deus é amor, Deus tu és paciência, Deus isso, Deus aquilo. Está aí a definição. Na verdade, não é uma definição, é uma definição descritiva, quase que analítica, não sintética. Então, se você quiser conhecer Deus, você tem que ouvir o que ele diz a respeito dele. E então você vai ter ideia de quem ele é. Agora, se você não tem a Escritura como sua regra de fé, você não vai ter ideia de quem é o Deus verdadeiro. Jamais.
porque esse Deus escapa ao nosso entendimento. Se você tirar todos os conhecimentos que tem de Deus, se você retirar os conhecimentos que você tem de Deus, que você aprendeu na igreja, aprendeu na Bíblia, você não consegue nem pensar nele. Porque ele vai além do nosso entendimento. Aliás, tudo nele vai além do entendimento. Qual é o atributo mais cantado na igreja evangélica de Deus? O amor. Amor. Mas a Bíblia fala, e o amor de Deus que excede todo entendimento, e a paz de Deus que vai além da compreensão, excede entendimento. E as coisas mais deliciosas de Deus, elas sobrepassam o nosso entendimento. Então, a gente tem que humildemente dobrar-se diante de Deus e pedir luz, para que, mediante o estudo da sua palavra, nós venhamos a entender em algum grau, não em medida plena, quem ele é. Porque se quisermos compreender Deus plenamente, nós seremos iguais a ele. E precisa ter uma mente dele, igual a dele, para pensar como ele. Lembra, ele disse, os meus pensamentos não são igual aos vossos pensamentos, nem os meus caminhos iguais aos vossos caminhos. Ele vai além. Então, você tem que catar a Escritura, estudar a Escritura e pedir graça para alguma luz vir para a sua alma. Esse é o Deus das Escrituras. Perfeito, reverendo, perfeito. É interessante como Deus ele recusou-se a definir-se a si mesmo, né? Porque o reverendo falando da Escritura, na minha cabeça, automaticamente eu fui levado àquela experiência que Moisés teve lá em Êxodo, quando mesmo ele disse assim, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, e Deus responde, eu sou, te enviou. E aí impressionante, o reverendo foi muito Eu acho cirúrgico. que ele não entendeu nada. Porque o nome Eu Sou é aquele que existe, é o incriado, é o que não tem origem. Essas coisas não dá para compreender, cara. Nós sempre ficamos apegados ao começo e ao fim. A pergunta que filhos seus fazem logo é, quem criou Deus? Porque nós temos que sempre ter uma noção causal de alguma coisa. Então, causa e efeito. Deus não é efeito, ele é causa de tudo. Então, quando você vai ensinar os seus filhos, eles querem saber de onde veio Deus, como é que ele veio a existir. Quem o criou, né? Quem o criou. Então, você fica sem sair. Aí você tem que começar a ensinar que Deus não é como nós, que Deus é incriado, que Deus existe desde sempre, que Deus é imenso, que Deus é grande, que Deus é incompreensível. Ensinar essas coisas aos nossos filhos é um grande ponto de partida. Vamos lá. Fantástico, fantástico, fantástico. Então é nessa ideia aí, reverendo, tendo esse conceito que Deus ele não se definiu, que nós chegamos à conclusão, conforme o reverendo colocou, que ele se revela, né? Ou seja, ele se revelou. As Escrituras apontam, de fato, quem é Deus. E glória a Deus, resposta abençoada, cirúrgica, poderíamos dizer. Bom demais, reverendo. Aí vem uma segunda pergunta, que em certo sentido foi respondida aqui, mas eu vou lançar. Fizeram as perguntas, eu vou colocar aqui, reverendo. Deus pode ser compreendido? Se sim, de qual forma? Foi uma segunda pergunta que me chegou. Deus, vamos ser bem cirúrgico também. Deus pode ser conhecido. A pergunta é, até quando? Até quando ele se nos revela? Então você pode conhecer a Deus, crendo na veracidade do que ele diz de si mesmo na sua revelação, que está registrada na Escritura. Então Deus pode ser conhecido, só que o conhecimento nosso de Deus nunca vai ser exaustivo. A Bíblia fala, conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Quer dizer, você vai conhecer paulatinamente. Nunca você vai conhecê-lo
plenamente, porque ele, na sua grandeza, na sua infinitude, na sua imutabilidade, em tudo dele, é em grau superlativo que a sua mente não chega a atingir. Mas você e eu, quando chegarmos na glória, por exemplo, tanto no céu como na nova terra, nós vamos ter mais noção de quem ele é. Que nós o veremos face a face, nós conversaremos com ele, e vai ter um tempo ilimitado, cara. Um tempo que não acaba nunca mais, para você conhecer Deus, conhecer as suas obras. Agora, conhecer é uma coisa, compreender é outra. Eu acho que você já se fez ou fez uma observação a respeito de você mesmo, ou viu outras pessoas fazerem sobre si mesmas. Cara, eu não me entendo. Nós temos certos pensamentos, certas ações, que a gente fala, como é que eu fui fazer isso? Eu não me compreendo a mim mesmo. Olha, se você não compreende o finito, quanto mais compreender o infinito. Então, Deus é incompreensível. É claro que há uma medida muito pequena que a gente compreende Deus, mas é muito ínfima. É preferível falar em conhecimento de Deus do que em compreensão de Deus. Porque a compreensão de alguém envolve um conhecimento muito grande. Quanto mais você conhece Deus, aliás, se você conhecer a Deus plenamente, então você vai compreender. Você é casado há quanto tempo? Sou casado há 20 anos. E se você conhece um bocadinho sua esposa? Conheço. 20 anos já dá para conhecer, né? Mas eu acho que você não a compreende às vezes, não é? E vice-versa, isso aí está nos dois lados. Ela está até acompanhando aqui esse debate em casa, está acompanhando. A minha está do meu lado aqui também. Eu sou casado há 45 anos. 46 anos, disse ela aqui. E ela sabe mais do que a gente essas coisas. 46 anos e eu conheço uma porção de coisas dela. Mas às vezes eu não entendo, porque para eu entender alguém eu tenho que conhecê-la plenamente. Só Deus se compreende. Nós não podemos compreender Deus. Nós podemos conhecer e crescer no conhecimento dele. Não sei se eu respondi, mas é isso. Com certeza, respondeu. Reverendo, pensando nisso, eu fiquei aqui conjecturando aqui. Veja bem, Deus é incompreensível. Não tem como compreendê-lo, toda a sua essência, é fato. Mas fala-se muito sobre a questão das provas racionais da existência de Deus. A minha pergunta é basicamente sobre isso. É possível afirmar, ou é possível, de forma categórica, afirmar que nós podemos compreender Deus dentro da nossa racionalidade? Os chamados argumentos filosóficos sobre a existência de Deus, um deles por exemplo, é aquele que parte do conhecido para o desconhecido. Eu tenho alguma noção de bondade? Tenho. Então Deus é muito mais bondoso. Quer dizer, ele é bondosamente superlativamente, bondoso superlativamente. Então, qualquer esforço que a nossa mente possa fazer para tentar entender Deus é partir do conhecido. A partir do que nós vemos aqui, no efeito para chegar à causa. Por exemplo, o universo é enorme. Deus é maior que o universo. Foi ele que trouxe o universo à existência. Ele está acima e além do universo, coisas que a gente não sabe explicar. Eu não posso, eu prefiro não trabalhar com esses argumentos racionais para mostrar a existência de Deus, se bem que alguns deles são muito legais. Sabe para quê? Como é que eles são legais? Ou para que esses argumentos são legais? Para quem crê nele.
Para quem não crê, não prova nada. Absolutamente nada. E como a Escritura? Veja, a Escritura para nós é palavra de Deus. Então você começa a mostrar assim, olha, a Escritura é palavra de Deus porque ela foi escrita por 40 homens em 1500 anos. Você começa a dar argumentos para provar que a Escritura é a palavra de Deus. Só prova para quem crê que ela é a palavra de Deus. Os ímpios vão olhar a Escritura e não passa de um gibi. Não tem como você provar que a Escritura é a palavra de Deus. Não tem jeito. Ou você crê que ela é verdadeira, que ela é veraz. Do contrário, não tem jeito. Qualquer argumento que você venha trazer só vale para quem já crê. Você que crê, você diz, que argumento legal, eu não tinha pensado nisso. Mas só vale para quem é crente. Então, a Bíblia não prova em si mesma que ela é a palavra de Deus. Ou nós cremos nela, nós cremos que ela é a palavra inspirada de Deus, que ela é a palavra confiável de Deus. Do contrário, não tem argumento que prove em lugar nenhum na Escritura que ela é a palavra de Deus. Simplesmente ela afirma. Só. Agora, se você não crê em Deus, como é que você vai crer na palavra dele? Verdade. Então, eu conheço Deus só quando ele se revela a mim. Que eu posso conhecer de Deus só através da Escritura Sagrada, que é o padrão de fé que nós sustentamos como verdade infalível. Sem Escritura, esquece conhecimento de Deus e muito menos algum tipo de compreensão dos atos de Deus ou dos pensamentos de Deus. Eu fiz essa pergunta, reverendo, e porque, vez por outra, é fato, nós estamos aqui como pastores de jovens que muitas vezes eles estão ali inseridos naquele contexto universitário e pesa sobre essa minha pergunta até mesmo a influência aí ateísta, a influência panteísta e tantas outras realidades que procuram respostas, né, muitas vezes para essa existência. Me falem racionalmente a existência de Deus, e aí o reverendo foi preciso. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo de Deus jamais vai discernir, jamais vai compreender, jamais vai entender de fato quem é Deus. E então é por esse caminho mesmo. A dificuldade muitas vezes, e aí já ligo até para outra pergunta aqui, reverendo, é que tem outra perguntazinha que já é muito, muito comum. Com certeza o reverendo já ouviu muito. Se Deus, e aí foi falado aqui que um dos atributos mais cantados hoje em dia é o amor de Deus. É fato. As músicas estão aí, falam acerca do amor de Deus. Aí outra pergunta que vem a reboque. Se Deus ama todos os homens, tantos os que recebem a vida eterna, como aqueles que sofrem condenação eterna, o que é que tem a ver o amor de Deus com a salvação de uma pessoa? Eu vou ser mais preciso na pergunta. Se falamos que Deus é amor, Deus ama a todos. Mas aí, se Deus ama a todos, o que é que tem a ver o amor de Deus, que é um atributo, com o aspecto salvífico? Há uma incongruência do amor com a salvação, já que ele ama e pretere outro. Há incongruência acerca do amor de Deus? Basicamente essa a pergunta. Você quer um curso sobre isso? Porque é uma perguntinha difícil de responder em poucas palavras. Então, a premissa da sua pergunta, para mim, não é correta. É dito por aí que Deus ama todo mundo. Por exemplo, cita lá, e Deus amou o mundo. Na cabeça dessas pessoas, mundo sempre significa cada pessoa sem exceção. Na igreja evangélica, inclusive na nossa, nós somos formados com esse conceito de que mundo
significa cada pessoa sem exceção. Eu não tenho tempo aqui de trabalhar com esse assunto, mas praticamente não existe nenhum texto da Escritura em que mundo significa cada pessoa sem exceção. Vamos começar por João 3,16. Deus amou o mundo. Quando João fala de mundo trocentas vezes, mas a palavra mundo tem muitos significados. Você está com Bíblia na mão aí? Estou sim, pois não. Abra João 1. João 1. Estou com ela aqui. A palavra mundo tem significados os mais variados. São dezenas. Veja, acho que é 8, 9. Fala assim, Deus estava no mundo. A saber, verso 9. A saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ok, o verso anterior. E ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Não. 10. O 10. O verso fala assim: ele veio ao mundo, o mundo foi feito por intermédio verso dele. 10. Verso 10. Então leia. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, olha só nesse verso, a palavra cosmos em grego, tem 3 significados diferentes. Vejamos aí, ele estava no mundo, ele é o verbo, ele estava no mundo. O mundo aqui é o ambiente em que nós vivemos, isto é, ele estava entre nós. O segundo mundo é o universo físico. E o mundo foi feito por ele. Intermédio. Como é que fala? Isso. O mundo foi feito por intermédio dele. O filho é o agente criador. Então, esse mundo aí é o universo. Mas aí vem o terceiro. Mas o mundo não o conheceu. Quem é esse mundo? Se mundo significa cada pessoa sem exceção, eu não estou nesse mundo porque eu o conheci. Eu o amei. Você o amou, os nossos ouvintes que são crentes em que Jesus amaram. Então, o mundo não significa cada pessoa sem exceção. Nesse verso também significa ímpios ou incrédulos, aqueles que não amaram. Lembra que o verbo conhecer, no hebraico, que é traduzido em grego, significa ter relação de amor. O verbo conhecer vem do hebraico yadá, significa ter relação de amor. Então, quando fala que o mundo não o conheceu, o mundo não teve nenhuma relação de amor com ele. Ou seja, o mundo não o conheceu. Muito bom. Tem, por exemplo, vamos lá na mulher samaritana, lá em João 4. Depois eu volto a João 3,16. Mulher samaritana, ela conversou com Jesus Cristo e ela estava lá pedindo água, dá-me de beber. Jesus pediu, dá-me de beber. Ele fala, como é que tu, sendo homem, sendo judeu, me pedes a mim, que sou mulher, e além disso, samaritana? Então, a mulher samaritana começou a conversar e Jesus começou a desvendar a vida dela. Começou a diagnosticar sobre a vida dela. Então, a mulher disse, Jesus ofereceu a ela uma coisa que não dá para explicar agora, ofereceu água viva. Ele veio pedir água H2O e ela recebeu água viva. Então ela disse, Senhor, dá-me essa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Aí ele conta sobre o marido dela, ele destrincha a vida dela.
Então, ela adorou a Cristo, etc, etc. Ela, quando Cristo se revelou, se revelou a ela, mostrou quem ele era, ela ficou tão encantada, tão maravilhada com o que Jesus disse a ela, que ela largou o canto junto à fonte e foi embora. Ela veio buscar água e esqueceu de levar água e foi com outra água nela. Ela bebeu da água da vida. Então, ela foi lá para a terra dela, em Samaria. Estavam em Samaria. Foi lá para a cidade de Sicar. Sicar. 39, no capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela testificou do que aconteceu naquela conversa fantástica. Aí os caras meio de não acreditaram muito assim, não. Mas vamos lá ver. Vamos conhecer quem é esse cara. Vindo, pois, os samaritanos, o 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ali, e ficou ali 2 dias. Muitos creram em Jesus por causa da sua palavra. E disseram à mulher, olha o que disseram à mulher. Veja que belo. Mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. O quê? Do mundo. Do mundo. Bem, se mundo, atenção, eu tenho dezenas de textos que eu podia trabalhar, tá? Mas só dou alguns exemplos. Se mundo aqui no verso 42 significa cada pessoa sem exceção, então Jesus não é salvador deles. E muito menos verdadeiramente salvador. Quando João narra esses versos que eu estou citando aqui, e João 3,16, João tinha uma visão mais aberta e não estreita. Ele queria combater como é que chama? O particularismo hebraico, judeu, de que a salvação é só dos judeus. As bênçãos de Deus são só para os judeus. Era escrito em tempos do Antigo Testamento que chover na horta de um judeu era uma bênção. E não chover na horta dos gentios também era uma bênção. Eles queriam que só eles tinham os direitos. São os caras das obras, direitos à salvação. Então, João quis mostrar que Jesus Cristo não é salvador somente de judeus. Ele ensinou uma espécie de universalismo étnico. Ou seja, Jesus dizia assim, ele é verdadeiro, eles disseram, ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que isso quer dizer? Ele não é Deus somente salvador só de judeus. Ele é salvador de samaritanos, salvador de gentios, de gente de toda parte. Mas quando a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo, quer dizer que Deus amou gente de todos os lugares, de todas as raças, de todos os tribos, de todos os povos, de todas as nações. Mundo, vou repetir o que eu disse antes, nunca é significativo de cada pessoa sem exceção. Um dia, se der certo, a gente vai ensinar isto mais profundamente, mas não hoje. Perfeito, então, perfeito. O amor de Cristo ou de Deus para o mundo é o amor por gente de toda parte e é amor salvador. E porque quando Jesus ama alguém,
esse amor vai às últimas consequências, lembra? Que ele amou até o fim. Amou os seus até o fim. Significa as últimas consequências, a ponto de morrer e então ressuscitar por eles. Quando alguém é atingido pelo amor de Deus, então essa pessoa é remida. Amor não é um sentimentozinho enfermiço e empobrecido que os evangélicos, na sua grande maioria, creem. É um amor pobre, fraco. Eu vou dizer por quê. Quantos vamos partir só com a nossa geração? Nós temos cerca de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no mundo hoje. Eu estava dizendo que o amor em que muitas pessoas creem que Deus tem é um amor muito pobre, muito fraco, um amor sem poder. Nós somos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Se você disser que Deus amou o mundo, e mundo significa cada pessoa sem exceção, então você pergunta, quantos bilhões de pessoas são salvos em nossa geração? Só fazer continho. Nós temos um número enorme de muçulmanos. Nós temos um número enorme de budistas, para não falar em outras religiões. Pensa bem no cristianismo somente. E por cristianismo se engloba a Igreja Católica, que comumente não costumamos englobar. Desses crentes, desses cristãos, que são cerca de 1,5 bilhão, meus números podem não estar absolutamente exatos, mas 1,5 bilhão, quantos desses 1,5 bilhão são remidos? Quantos são crentes em Cristo Jesus? O número é bem pequeno. Sempre nós seremos, reverendo, sempre nós seremos um pequenino rebanho no meio de um rebanho grande, perdido, de ovelhas perdidas. Então, eu quero ilustrar uma coisa. Pensa no amor de um homem por uma mulher. Você já quis namorar alguém que não gostava de você? Eu já. Não estou ouvindo. Eu também, já aconteceu comigo. Já. E você vai aumentando cada vez mais o seu amor. Você pode chegar, mandar um bilhetinho através de um colega. Ela não vai dar bola. Você pode mandar um recado falado para ela através de alguém, de uma amiga dela. Ela vai ficar chateada. Se você chegar perto dela e quiser fazer um carinho nela, ela vai te dar uma bofetada. Por quê? O amor que nós temos por alguém não provoca resposta desse alguém para nós. Porque o nosso amor é fraco, é amor pequeno. É um amor que não tem poder de provocar um amor de volta. Por mais que você ame uma pessoa, o seu amor não faz com que haja amor de resposta da parte da pessoa que você ama. Então, o nosso amor é fraco. Mas lembre-se, não é assim o amor do seu amor na resposta das pessoas. O amor de Deus é amor eficaz. Ele entra dentro. Veja Romanos 5. Abra aí você. Romanos 5, eu vou tentar achar aqui comigo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz algumas coisas muito interessantes que eu quero partilhar com você nesta noite. Diz assim, que somos justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos das próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, experiência, esperança. Presta atenção aqui agora. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus penetra você interiormente e ele faz com que eu se ame. Lembra? Nós amamos a ele por quê? Porque nos amou primeiro. Enquanto ele não manifestar interiormente, internamente, o seu amor por nós. Isto é, enquanto o amor não for derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nós não conseguimos amar a Deus. Nós não somos capazes, por melhores evangelistas que sejamos, de implantar o amor de Deus no coração das pessoas. O nosso amor é fraco, mas o de Deus não é. Então, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, realmente ele faz com que o seu Espírito derrame o amor dele nos corações de todo mundo. Ou seja, de gente de toda raça, de gente de toda tribo, todo povo, toda língua e nação. Então, quando Deus faz isso, colega, as pessoas veem o conhecimento de Jesus. Então, quando vocês estiverem evangelizando aí em Maceió, eu espero que vocês façam isso, que vocês proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que vocês façam isso com amor, com paixão, mas lembre, não vai adiantar nada se o Santo Deus não operar eficazmente, derramando o amor de Deus no coração das pessoas. Então, enquanto você estiver pregando, fala, Senhor, abre o coração das pessoas, bota o teu amor dentro delas, para que elas possam entender a verdade, crer na verdade, seguir a verdade e responder em grande amor a Deus. Esse é só o começo do começo. Ótimo, perfeito. Ô, reverendo, nós temos aqui o seminarista Bruno, que está acompanhando aqui, cursando ali o seminário presbiteriano do Norte. O som está ruim. Melhorou agora? Agora melhorou. Melhorou, né? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. É que tem um chiado. Melhorou? Melhorou agora? O chiado continua. Chiadozinho, né? Veja agora se melhorou. Melhorou. Pronto. Veja bem, nós estamos com o seminarista Bruno, um seminarista nosso aqui da nossa igreja, que está cursando ali no Seminário Presbiteriano do Norte, e ele levanta aqui uma pergunta, ainda tratando sobre o aspecto aí do atributo amor de Deus. Ele pergunta aqui, a graça comum de Deus não é uma demonstração de amor de Deus? Ou seja, a manifestação dessa graça comum, nós poderíamos afirmar que isso é a manifestação do amor de Deus? Graça comum é toda manifestação, presta atenção, toda manifestação graciosa tem a ver com algum tipo de amor de Deus. Nós costumamos diferenciar entre o amor geral de Deus por suas criaturas, porque Deus não tem alegria em que as suas criaturas morram, que se percam. Não podemos dizer isso de Deus. Mas é diferente daquilo que nós chamamos de amor salvador. A graça comum diz respeito às bênçãos que ímpios e crentes recebem igualmente. Diz respeito aos favores que Deus traz nesta plana aqui horizontalmente, de tal forma que os homens não fiquem sem comida, sem bebida, não fiquem sem fartura de alegria, que Paulo fala em Atos. Os incrédulos recebem bênçãos daquilo que chamamos de graça comum, como nós recebemos. Assim como crentes e incrédulos recebem a desgraça de Deus. Deixa eu explicar. A gente costuma pensar que, por ser juízo de Deus, uma pandemia como nós estamos enfrentando, só serve para o incrédulo. O crente não fica doente. Fica assim, senhor. Então, nós recebemos maldições
tanto quanto os ímpios nesta presente época. Porque este mundo ainda é maldito. Deus não retirou a maldição deste mundo. No entanto, quando ele voltar, ele vai retirar toda a maldição. Tá? Mas graça comum, se você quiser botar amor nisto, eu não vou discutir com você, Bruno. Eu só quero que você entenda que é um amor de um Criador pela criatura. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não é verdade? Mas ele mata. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, mas ele condena. Agora, aqueles que são objeto do amor redentor de Deus em Cristo Jesus, estes são livres da condenação, livres da ira vindoura. Então, o amor de Deus por nós tem uma conotação que não tem no amor de Deus por criatura, é amor por remidos, é amor por filhos, é amor por gente que ele escolheu e em quem ele botou o coração. Há muito que falar sobre isso, mas a minha resposta não vai além disso nesta noite. Perfeito, muito bom. Vamos sair um pouco desse atributo amor agora, e nós temos aqui outra pergunta. Pergunta é a seguinte: muitos defendem que há uma harmonia maravilhosa nas verdades complementares da fé e da ciência. A pergunta é a seguinte: a ciência pode ser vista como uma forma de louvor a Deus? Sabemos, reverendo, que algumas pessoas... Uma forma de quê? A ciência pode ser vista como uma forma de louvor a Deus. Louvor a Deus? De louvor a Deus. A ciência. Cara, quando você fala em ciência... Reverendo, deixa eu só completar uma coisa. Porque algumas pessoas, elas observam a ciência e até testam que em algum momento a ciência entra, ela é uma arma que entra sempre em colisão com o exercício da fé. Vez por outro, nós temos alguma coisa a respeito disso tudo. E a pergunta, ela nos leva a uma reflexão da seguinte forma: ciência, se tudo foi criado para a glória de Deus, a ciência, ela serve a Deus, ela é a manifestação da vontade de Deus, e a ciência é louvor a Deus. Então vamos por partes, como disse Jack o Estripador. Vamos por partes. A ciência, nós vivemos num cientificismo modernamente. Muita coisa atribuída à ciência não é científico, porque só é científico aquilo que tem comprovação laboratorial. Por isso que existe grande divergência entre a chamada ciência e a genuína fé cristã. Por quê? Porque eles ficam na área das hipóteses. Se você chega numa universidade brasileira, seja particular ou pública, ensina você que o universo tem origem em uma grande explosão, por exemplo. Cara, isso precisa ter mais fé nisso do que crer que o que Deus diz é verdade. Por exemplo, Deus criou o mundo, Deus criou a terra e o céu. É muito mais simples você confiar nessa afirmação bíblica do que fazer elaborações que não são científicas, mas são feitas para desmistificar, digamos, a fé cristã, para afrontar, na verdade, a fé cristã. Então, quando você fala em ciência, é preciso saber de que ciência está falando. Se for na área das hipóteses, há muita coisa que não pode ser aceito. Vamos dar um exemplo aqui, vamos chutar o pau na barraca. A homossexualidade é defendida pela ciência, muitos cientistas,
que tem a ver com questão genética. É uma impossibilidade de provar tal coisa. É uma loucura. Mas o pessoal chama ciência. Nós vemos dos primatas. A Terra começou há bilhões de anos. O homem veio à existência há milhões de anos. Gente, eu não sei como é que eles fazem essa conta. Tudo isso em nome de ciência. É só você pegar esses caras. Só pegar esses caras, botar numa celazinha separada sem que possa ouvir e perguntar para cada um: este osso aqui tem quantos anos? Dá para ele a ferramenta que ele precisa. Quantos anos? 10 cientistas. Cara, eles não vão acertar nunca um com o outro. Porque eles vivem no campo de hipóteses e eles fazem loucura com os bilhões de anos. Cara, eu não aguento isso. Eu não tenho tempo de trabalhar com isso aqui agora, mas se tiver um professor de ciência aí, que você me perdoe e procura ver a palavra de Deus. O que é comprovadamente científico, ninguém pode ir contra. O que é veraz, ninguém pode vir em contra. Então, Deus pode ser visto da ciência, sim, para mostrar a sua glória. Mas a ciência, de um modo geral, como ela está por aí, ela não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você estar submisso aos princípios da palavra do Senhor, e você deve obedecer à ciência quando o que ela fala corresponde com a realidade. Não há inconsistência entre fé cristã e ciência, conquanto a ciência seja honesta. Não sei se eu respondi. Entendido, com certeza. Ficou claro. Espero que tenha ficado claro também para os irmãos aqui. Para mim, tranquilo, com certeza. Mas pensando ainda, estamos caminhando aqui para o final da nosso bate-papo. Muito bom. Eu passaria o resto da noite ouvindo o reverendo Weber. Tranquilo. Eu tenho que jantar ainda, por isso que eu não passarei. Mas veja bem, pensando ainda sobre essa questão, reverendo, de ciência, eu vou para o viés agora criacionista. Veja só, o senhor acredita que Deus criou uma única forma de vida primordial, da qual todos os seres vivos evoluíram, ou que todas as espécies foram criadas por Deus da maneira como existem hoje? E aí, entenda. Primeiro, Pois não. eu não creio em evolução da raça humana. Eu creio que Deus criou um casal, do qual todos os outros se derivam, todos os outros seres humanos. Eu creio que Deus criou, no dia de cada um, criou as espécies de animais todas. Deus criou as plantas, Deus criou peixes do mar, as aves do céu, etc. Toda a criação divina, que não o homem, foi feita de um modo imediato. Ou seja, Deus disse, produzir para a terra, produzir animais. Os animais surgiram da terra. Ele não disse, haja animais. Todos os animais foram criados imediatamente, ou seja, por meio de alguma coisa que já existia, ou seja, a terra. Assim na água, etc. Agora, a nós outros, Deus fez de uma maneira especial. Deus se reuniu consigo mesmo e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eu creio, isso aqui é estudo longo, tenho livros a respeito disto, que você nem mencionou, esqueceu de mencionar no começo, livros meus sobre a revelação verbal, que já são 5. É aquela coleção, então, lá Deus... é aquela coleção Ser Humano e Seu Habitat, é aquela coleção, né?
volume. Essa é outra coleção. Essa é outra coleção. Que é muito boa também essa Esse aí. é Eu Sou, da Fiel, Ah, sobre a revelação verbal de Deus. Então, ali eu ensino que Deus, ao criar o homem, ele tomou forma. Quando ele tomou forma, ele deu ao homem a forma que ele havia tomado. E Deus, com suas mãos, ele fez a nossa natureza física de um barro que já existia, de uma terra que já existia. Mas quando se trata da nossa natureza imaterial, da nossa alma, ele simplesmente fez, soprou. E então nós passamos a viver. Eu creio que todas as ações criadoras de Deus são singulares, todas elas. O homem é uma criatura especial de Deus. É chamada de criação prima de Deus. E Deus tratou com o homem desde o começo. Deus disse o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer lá no Éden. Mas ele caiu, essa é uma outra história muito longa, e ele passou a rebelar-se contra Deus e agir contrariamente aos preceitos divinos. Mas o homem nunca deixou de ser homem por ser pecador. Reverendo, quando nós pensamos sobre essa questão da evolução, tratando-se do ser humano, e aí fiz questão de fazer a pergunta chegou, fiz, porque nós temos pessoas também que não estão dentro dessa realidade, que vão assistir, que não estão dentro dessa realidade cristã. A maior parte deles é composta de universitários e professores. Isso, exatamente. Agora, pensar na evolução, não se tratando do ser humano, reverendo, mas pensar na evolução de outras espécies, é de alguma forma ferir o conceito da criação. O que é o que o senhor acha disso? Eu não tenho problema em que, numa espécie, um passarinho, por exemplo, ele tenha sofrido modificações no decorrer da história. Mas não evolução de uma espécie para outra. Entendi. De jeito nenhum. Essa evolução feria as escrituras. Totalmente. Entendi, claramente. Reverendo, vê só, estamos caminhando para as últimas. Dá para fazer mais duas ainda antes do jantar ou não? Dá sim. Veja bem, reverendo. Eu queria pensar um pouco também sobre a ideia do caráter de Deus. Essa é uma ideia que o reverendo trata um pouco no livro Ser de Deus e seus atributos. Porque quando pensa, primeiramente foi dito aqui que Deus pode ser conhecido, mas jamais compreendido. Compreendido e nem surpreendido. Verdade, verdade. E quando nós pensamos sobre Deus, tem uma questão aí do caráter de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo e que irão assistir, um pouco sobre o caráter de Deus em nossa vida. Tem como rápidas palavras falar sobre o caráter de Deus em nossa vida? Olha, quando se estuda os chamados atributos morais de Deus, como justiça, verdade, santidade, bondade, misericórdia, graça, etc., então você pode ter uma noção de quem Deus é, do caráter de Deus. Nós podemos refletir, em algum grau, o caráter de Deus. Ou seja, lembra quando o homem foi criado, Deus o criou à sua imagem. Ele refletia perfeitamente quem Deus era. Não havia nenhuma mancha, nenhuma mácula no seu ser, quando Deus o criou. E quando houve a queda, ele passou a ter problemas morais sérios que afetaram o seu intelecto, afetaram suas afeições, afetaram suas volições, de tal forma que depois da queda o homem já não reflete mais
perfeitamente a imagem de Deus, porque essa imagem ficou desfigurada, moralmente falando. Então, quando nós somos trazidos a Cristo Jesus, é o começo da restauração da imagem de Deus em nós. Então, à medida que Deus vai nos santificando, ele vai aperfeiçoando paulatinamente a imagem dele em nós, ou seja, o caráter dele em nós. Então, eu vou ser parecido com Jesus Cristo, que, aliás, eu vou me tornando parecido com Jesus Cristo à medida que a santificação vai acontecendo em nossa vida, até que completa no final. Nós vamos refletir perfeitamente a glória de Deus no final. 2 textos só para terminar essa resposta aqui. Gálatas. Esse é Gálatas mesmo. Não, é Filipenses, perdão. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção agora. Ele vai trabalhar na nossa natureza física, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, com doenças, com sofrimentos, com dores, etc., para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a última coisa que Deus vai fazer em você é santificar o seu corpo, redimir o seu corpo. A parte exterior nossa é a última coisa que Deus vai livrar. Ele não mexe em nada da nossa natureza física até que chegue o dia da ressurreição ou o dia da transformação daqueles que estiverem vivos. Tá? Mas ele vai transformar o nosso corpo de humilhação em corpo da sua glória. Vai agora para 1 João 3. Vou tratar agora da natureza imaterial nossa. Verso 2, 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele está falando do presente tempo. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tem coisa para fazer, hein? Há muita coisa que Deus tem que fazer para limpar-nos interiormente, para limpar a nossa alma. Lembra disso? O corpo é a última coisa. Aquilo que você mais gosta é a última coisa. A alma Deus vai limpando paulatinamente. É um processo chamado santificação, que é a salvação em processo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quer dizer, nós vamos refletir o caráter de Jesus Cristo quando a redenção se completar. Já vamos fazendo isto, há nesgas do caráter de Cristo em nós. Mas ainda há coisas que desabonam essa ideia. Mas Deus já está restaurando em nós a imagem de Cristo. Deus está nos revestindo a imagem daquele que o criou. Mas isso só termina no final, quando a redenção se completar. A redenção nossa é completa, é do corpo e é da alma. Deus, por enquanto, está salvando você, está limpando você, está santificando você, está purificando você, está tirando a poluição de você. Isso é santificação. No seu corpo, nada. Você vai morrer de doença, vai morrer de pancada, vai morrer de velhice, mas Deus não vai fazer nada no seu corpo. Ele pode curar enfermidades, mas isso é temporário. Você vai morrer de enfermidade
Ah, não, diz você, eu vou morrer de velhice. E o que é velhice é? É a falência múltipla dos órgãos, paulatina. Então você vai morrer. E só quando Cristo voltar, na sua vinda, na sua parousia, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados. A santificação da sua natureza material é só lá no final, mas da sua natureza imaterial já está acontecendo e só termina no último dia. Amém. Glória a Deus. Que bênção, reverendo. A última fala é uma palavra, não uma pergunta, reverendo, mas eu queria lhe convidar, por gentileza, esse é um momento extremamente diferente para todos nós. Eu tenho vivido assim momentos assim de muita felicidade. Eu sei que se nós não tivéssemos nessa pandemia, por certo, nós não teríamos esses encontros assim, pela rotina, pela agenda, pelo corre-corre, pela lida diária. E Deus tem viabilizado para as nossas vidas esses momentos assim, esses encontros virtuais, mas tão abençoados, que estão enriquecendo as nossas vidas. Eu queria lhe convidar, reverendo, para que o pastor deixasse uma palavra de esperança, graça, para as pessoas que estão acompanhando, assistindo, que irão assistir, quem sabe pessoas que estão aí angustiadas, aflitas, e nessa projeção de que nessa projeção, nessa expectativa de que essa vacina possa chegar, enfim, que o pastor pudesse deixar uma palavra aí, bênção para as Primeira pessoas que estão ouvindo. coisa, orem a Deus por vocês mesmos, pelos irmãos na fé, para que Deus os livre dessa Covid-19. Entretanto, Deus pode deixar você ficar doente e morrer. Eu tenho gente da minha família que já morreu, conhecidos que já morreram, colegas de pastorado que já morreram. Peça a Deus, Senhor, se eu tiver que ficar doente, faz-me enxergar que tu estás no controle do leme. Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. A gente costumava cantar isso há décadas atrás. Ter aquela convicção de que Deus controla tudo, que Deus é o governador absoluto e que o que está acontecendo não escapa aos planos de Deus, ao contrário, cumprem-no. Então, repousem no poder de Deus, repousem na vontade soberana de Deus. Vai ficar muito mais leve o fardo. Quando você sabe que tem alguém em quem você pode segurar, pode se segurar. Se as tempestades aparecerem, Cristo vai segurar a sua mão. Cristo vai consolar você. Cristo vai, se quiser, livrar você. Se não quiser livrar você, ele vai fazer melhor. Vai levar ele com você. Ou você com ele. Tenha dó dos seus parentes. Mas a vida é assim, até que Cristo volte. Quando uns vão, crentes vão, eles vão para a glória. Eu não tenho nenhum problema com isso, ao contrário, eu me alegro que irmãos nossos vão para a glória. Mas dói para quem fica. Então nós temos que pedir que Deus console os nossos corações quando isto acontecer, isto é, quando a tempestade bater a nossa porta. Mas antes que esta tempestade bata, peça a Deus graça para você viver cheio de esperança. Esperança não de que você nunca vai pegar a doença. Esperança de que Deus vai cumprir todos os seus propósitos. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele determinou. Mais pandemias certamente virão. Eu fiz uma palestra hoje, 1 hora antes de começar de você. Eu gravei uma palestra para aquela encontro lá da
da online da cultura cristã, que está tendo esta semana e semana que vem. Isso. Eu trabalhei sobre este assunto. Nós temos que viver em paz. Descansa no Senhor e espera nele. Seja paciente até que estas coisas desapareçam. Esteja sempre na expectativa, que não deve morrer nunca, de que o Senhor vai voltar. E Ele vai botar um fim nessas desgraças que Ele próprio criou, como expressão do seu juízo por causa dos pecados dos homens. Mas daqueles juízos finais, daquelas juízos climáticos de Deus, certamente nós não participaremos, porque Ele nos livra dessa ira divina. Mas enquanto esse fim não chega, nós vamos padecendo aqui, padecendo ali, nós vamos tendo tribulações e angústias e tristezas, mas a gente tem que aprender a repousar naquele que diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Visto que a igreja precisa. Não tema o futuro. Não tema se o Brasil vai recuperar financeiramente. Não tema se a doença continuar por muitos meses. Eu sei que vai haver uma quebradeira geral. Verdade. Mas nunca, não é promessa, é uma constatação. Nunca vi, disse o salmista, o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai nos dar o que comer, não com a abundância que nós temos hoje. Deus não vai dar confortos como os confortos que nós temos hoje, à medida que o tempo vai lá para o fim. Mas ainda assim, Ele será o nosso Deus. E ainda assim, nós precisamos confiar nele. Um abraço para a igreja sua, para a igreja do Farol. E sejam luz, farol que produz luz. E sejam luz aí em Maceió. E há muita gente incrédula por aí. Há muita gente ímpia por aí. Há muita gente corrupta por aí, como há em toda parte. Peço a Deus para vocês serem testemunhas daquele que chamou vocês das trevas para a luz. Que vocês venham a ser homens e mulheres benditos de Deus. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Glória a Deus, reverendo. Eu só tenho muito a lhe agradecer. Muito obrigado. Obrigado por ter nos atendido, por ter passado esse tempo aqui de maneira muito lúcida e bíblica, ter separado esse tempo para... Oi, querida. Graça e paz. Tudo bom, prazer, pastor. Que bênção, viu? Deus Ela abençoe. ela está aqui para me frear e me corrigir. Mentira! Quem sou eu, pastor? Minha irmã, Quem sou eu? meu irmão, reverendo Weber, vocês são uma bênção. E ele assim foi usado por Deus hoje para nos abençoar, para separar um tempo e para ser instrumento de Deus aqui. E que a minha oração é que Deus continue lhe usando. Eu deixo aqui um abraço do pastor Ronildo, que mandou aqui no meu zap. Manda um abraço aí, pastor reverendo Weber, pastor Ronildo, lá de Aracaju, que é presidente do nosso sínodo, Ronildo Farias. Eu deixo um abraço aqui do pastor Célio, que é o pastor titular da igreja. Eu sou auxiliar, sou filho dele, e sou auxiliar dele aqui na igreja do Farol. E, reverendo, muito obrigado. Nosso coração muito se alegra. E outra coisa, quando vocês estiverem aqui de férias em Maceió, já tem um número aí, liga, diz, olha, venham conhecer a nossa igreja. Com certeza estarão aqui também pregando, ministrando a palavra aqui para cada um de nós aqui. Teremos esse contato aqui, iremos nos abraçar. Creio eu que depois dessa pandemia estaremos aí juntos, com certeza. E volte para Maceió, viu? Porque quem vem a Maceió gosta. Praias belíssimas, lugar belíssimo. É lindo. Muito aprazível e muito convidativo. Então, reverendo, muito obrigado. Obrigado
por tudo aquilo que, desde o nosso primeiro contato semana passada, a sua gentileza, o seu carinho. Minha irmã, Deus lhe abençoe também, sustente, cuidem-se, Amém, querido. cuidem-se, Obrigada. cuidem-se, vocês possam cumprir essa quarentena e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e confirmando as obras de suas mãos, em nome de Jesus. Tá ok, querido? Amém. Obrigada, Obrigado querido. a Abraço. vocês pelo convite, pelo privilégio de participar. E orem, Deus abençoe. orem pelos velhinhos aqui, para que Deus nos dê anos de vida, não é? E para que nós saiamos logo desta prisão domiciliar, sem tornozeleira, e nós possamos um dia abraçar e beijar uns aos outros. Amém, querido. Glória a Deus. Deixa um abraço Até aí. quando Deus quiser. Dá um abraço no irmão que nós falamos aí. Presbítero Glebes está aqui, mandando um abraço aqui pro pastor, viu? Está aqui nosso apoio aqui, o presbítero Glebes, uma bênção. Deus abençoe, reverendo. Uma noite abençoada, um bom jantar para vocês, viu? E até a próxima. Obrigado. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.